História da Alquimia, parte 2, os elementos. O ser humano é um animal muito curioso. É um animal que não se satisfaz em desconhecer o que está ao seu redor. Então, desde o princípio da humanidade, ele tenta explicar aquilo que está ao seu redor e aquilo que compõe as coisas. E essa evolução do conhecimento e da ciência, ser humano, começou a explicar as coisas com aquilo que a gente observava. Então, a composição de coisas como o meu pregador de clipes, grampo, a régua, tudo isso, as pessoas tinham que explicar a madeira do que ela era feita. Então, tudo começou, essa especulação de como as coisas são feitas, do que as coisas são compostas. Eu estou usando palavras aqui que vão se misturar, a gente vai falar depois de composto químico, mas quando eu estou usando esse composto que eu estou falando agora, é do que é feito, ok? Então, lá no começo, a gente conseguiu observar 4 coisas que eram indivisíveis à nossa volta. A água, teve um sujeito novo chamado Empédocles, a terra, que o fogo foi o primeiro a nada mais natural do que usar esses 4 elementos para começar a explicar as coisas compostas por 5 elementos: fogo, terra, água, ar e o éter, ou espírito, ou quintessência. Isso vai mudar de nome durante a história da alquimia, cada um vai querer colocar a sua pitadinha, mas enfim. Ele por observação, ele dividiu todos os elementos e disse que eram esses 5 elementos que compõem tudo. Bom, mas com o tempo, isso já não estava satisfazendo. Então um cara chamado Aristóteles, outro grego, falou: poxa, se eu misturo a água e o ar, nada se mistura. Se eu misturo terra e ar, eu não consigo obter um novo elemento. Se eu misturo terra e água, eu não consigo obter um elemento, um novo composto, uma nova matéria. Então, não é bem assim. É a mistura de características que fazem as coisas ao nosso redor. Então, Aristóteles quebrou o fogo em calor e seco, quebrou o ar em calor e úmido, quebrou a água em frio e úmido, quebrou a terra em frio e seco. Ele separou essas coisas por características e criou essa nova maneira de entender. Mais para frente, um outro cara chamado Paracelso, e aí já baseado nas coisas do Hermes Trismegisto, que a gente já falou. Hermes Trismegisto tem uma frase que eu vou ler aqui para não errar: e assim como todas as coisas vieram do um, assim todas as coisas são únicas por adaptação. Então tudo vem de uma matéria-prima. Dessa matéria-prima, por adaptação, você tem o que é fixo e o que é volátil. O fixo está relacionado com terra e fogo, e o volátil relacionado com água e ar. E ele chamou, então, de enxofre aquilo que é relacionado com fixo e relacionado com o masculino, e chamou de mercúrio aquilo que está relacionado com água e ar, volátil, e relacionado com o feminino. Tem várias outras características, a gente pode falar disso mais lá para frente. E ele chamou então de sal o que poderia ser equivalente ao éter, que é aquilo que une e que manipula e que adapta, que é a palavra hermética da coisa, enxofre e mercúrio nas proporções certas para formar então tudo aquilo que está à nossa volta, que são os 3 elementos herméticos de Hermes Trismegisto. Note que a tríade nos cerca de várias maneiras desde o início do conhecimento humano. Você tem a tríade aristotélica de matéria, forma e o composto de matéria e forma. Depois você vai ter a Santíssima Trindade, que nada mais é a adaptação de São Tomás de Aquino dessa tríade aristotélica. Enfim, e depois você tem enxofre, mercúrio e sal do Paracelso,
explicando as coisas que estão ao nosso redor. Note que quando Paracelso estava falando de enxofre, falando de mercúrio e falando de sal, ele não estava falando exatamente do enxofre, mercúrio e o sal de cozinha. Eram nomes simbólicos que ele dava para entidades que compunham essas coisas. Ok? É muito importante a gente ter isso na cabeça, porque essa curiosidade alquímica gerou uma série de evoluções que a gente tem que agradecer a todos esses alquimistas, porque a gente tem um computador hoje graças a eles. A gente tem a química moderna, a medicina, graças a eles, porque eles saíram testando diferentes coisas e descobrindo diferentes coisas e davam nomes que hoje a gente usa de uma maneira diferente. Então, tem uma coisa muito importante para qualquer adepto da alquimia, para qualquer estudante de alquimia, você tem que pôr tudo em contexto da época. Quando alguém fala que a madeira é feita de tantos por cento de enxofre, de tantos por cento de sal e mercúrio, é uma ideia, uma a tentativa de explicar aquilo. Então você tem que contextualizar. Ele estava errado? Na época, não. Por isso o contexto é tão importante. Ele estava certo lá naquele momento. Hoje a gente sabe que a madeira é composta de milhares de moléculas diferentes e não era aquilo. Então a gente não pode falar que ele estava errado. Hoje ele está errado. Naquela época aquilo era tecnologia extrema, era a crista da onda, como se diz por aí. Para vocês entenderem um pouquinho mais sobre essa divisão e como a alquimia foi importante, teve um outro cara, não lembro o nome agora, que inventou um novo elemento chamado flogisto, que era aquilo que estava dentro das coisas que fazia ela pegar fogo. Tá? Então a madeira era composta por cinzas, porque era o resultado final da queima, mais esse tal do flogisto. Em cima desse tal de flogisto, o pessoal começou a fazer uma série de testes e brincar, tentar descobrir o que era o logisto, isolar esse elemento flogisto, e até que então Lavoisier, sim, Antoine Lavoisier, descobriu o oxigênio em cima de todos esses estudos alquímicos, e lá Lavoisier começou a separar a química da alquimia. E graças a essa separação da química e da alquimia, e realmente agora entendeu que são elementos indivisíveis, que eles estavam começando a descobrir os átomos das coisas, a gente começou a evoluir tecnicamente, tecnologicamente, para a gente ser o que é hoje. Tenta imaginar daqui a 200 anos um cara pegando a ciência nossa de hoje e dando risada em cima. A gente vai estar errado. Então, contexto, gente. Por isso que quando a gente vai falar de alquimia aqui o tempo todo, é importante você ter na cabeça, é por isso que eu estou passando pela história da alquimia, para a gente não ter na cabeça enxofre como o elemento enxofre. É para a gente ter como a ideia do que era aquilo. Porque a gente está falando de características. Então, quando a gente for falar de florais, a gente for falar de reiki, a gente for falar de óleos essenciais, quando a gente for falar de tudo isso que está relativo à alquimia operativa de hoje, a gente está falando de características relacionadas àquelas características: calor, frio, seco, úmido, terra, água, fogo e ar. A gente está tendo aquilo como uma ideia. Uma ideia para trabalhar na ideia hermética de que tudo está unificado e então poder alinhar energeticamente o sal, o éter, o espírito e a gente conseguir viver melhor. Então, é óbvio, a alquimia era uma mistura de tudo isso, misturando química, física, medicina, etc, etc. Mas, no fundo, a alquimia estava estudando também o que é a essência humana, o que faz a gente ser o que em termos de alinhamento energético, em termos de caridade, do que é o ser humano.
Até o próximo vídeo.